Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Yara Cunha e vim aqui falar para vocês do processo de desenvolvimento de cada um. Do processo de desenvolvimento profundo, coeso, sério, persistente, corajoso. E o que acontece com a gente quando a gente começa de fato a perceber mudanças em nós e principalmente quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar, tá? Eu vou fazer uma série de 3 vídeos e nesse primeiro vídeo eu quero falar para vocês o seguinte: eu gravei uma outra série que tá lá no canal do YouTube Conexão Enneagrama, falando dos centros de inteligência e falando de uma hierarquia desses centros, né? Recebi muitos feedbacks legais e o primeiro passo para a gente desenvolver, para a gente se desenvolver, é começar pelos instintos. Se você não começa pelos instintos, não dá nem para você entrar, por exemplo, na paixão do tipo. E o que acontece quando você começa a se desenvolver? De qualquer forma, seja pelo instinto, né? Eu vou falar, obviamente, do processo e do caminho do Enneagrama com as constelações, que é hoje aquilo que eu atuo e é aquilo que eu mais estudo, que eu mais experimento, que eu mais realizo, que é unir o caminho sagrado do Enneagrama com o caminho das constelações, das novas constelações, atuando numa parte comportamental, atuando numa parte de alma e num nível sutil, numa segunda camada sutil que já é espiritual. Bom, tem uma história que eu gosto de contar, que é uma história que muitos de vocês podem conhecer, e que para mim ela foi muito válida e ainda é no meu caminho. Então imagina assim, né? Durante uma época eu joguei tênis. E quando eu comecei a jogar tênis, obviamente que eu fazia aula com o professor jogava a bolinha e eu rebatia a bolinha, ele jogava a bolinha, eu rebatia a bolinha, e ele jogava a bolinha de um jeito legal que eu conseguia rebater, que é diferente de um jogo. E aí, quando eu comecei a aprender o tênis, eu tava na quadra 1. Ok. E eu olhava, né, tinha lá, era um clube e tinha muitas quadras, e tinha lá uma quadra, aquela quadra daqueles caras que eram os caras mais que sabiam jogar, que tinham já uma expertise, que já faziam partida, jogavam duplas e tudo mais. E eu tava ali na quadra 1, a bolinha, o treinador, a bolinha, vai se aprender a sacar, tal, olhando pra quadra 2. Na quadra 2 já tinham pessoas jogando junto com o treinador, mas já era alguma coisa que acontecia, já um pequeno joguinho. E aí na quadra 3 mais ainda, esse aqui é o gatão, né? E aí cada quadra que você ia passando, o nível do jogo ia melhorando. O que acontece nesse processo de desenvolvimento? Quando você sai da quadra 1 e vai para a quadra 2, você convive com pessoas diferentes da quadra 1. E quando você sai da quadra 2 e vai para a quadra 3, outras pessoas são mais diferentes ainda. E aí aquele pessoal da quadra 1 você quase nem fala mais, né? Você nem tem pouco contato, encontra no vestiário e tal. E é muito comum quando você vai mudando de nível no aprendizado do tênis, que a pessoa fale assim: eu vi você lá na quadra 5, jogando uma partida lá com aqueles caras, porra, que legal, hein? Nossa, show de bola, parece lá na quadra 1, poxa, abandonou a gente. E aí tem um processo aí que é um processo de culpa, misturado com uma cobrança, misturado com algo do tipo, volta para onde você estava, né? E aí, né, eu sempre fui bastante competitiva e sempre, né, quis fazer mais coisas e cada vez melhor, principalmente quando é alguma coisa, um desafio, ou um esporte, ou quando é um trabalho. Eu tava na quadra 3, na quadra 4, e eu já tava olhando pra quadra 6, porque era lá que eu queria chegar, né? E obviamente esse é um comportamento meu, que nem sempre é das outras pessoas. Mas muitas vezes quem via aquilo falava assim: nossa, nem fala mais com a gente, né, Yara? Eu vi que você vai entrar lá no campeonato que vai ter no segundo semestre, poxa, e não fala mais com a gente. O que isso significa? Né? E naquela época
eu não tinha, obviamente, a visão que eu tenho hoje, né? Significa duas coisas. A primeira coisa é que conforme você vai mudando na tua vida, existe uma seleção natural das pessoas que também vão mudando, né? E vai mudando e é o universo quem traz. Não necessariamente você vai falar assim, não quero mais conviver com essas pessoas. Isso vai acontecendo de uma forma muito natural. De novo, se o teu processo é um processo coeso, sério, não é egóico, né? Porque no estudo do sufismo, a gente entende o seguinte: eu estou de fato me desenvolvendo quando tem dois fatores. O primeiro é quando a gente se sente cada vez menor e não maior. É quando eu me sinto, né, quando a gente vai passando pelas estações espirituais do Enneagrama, a gente vai deixando coisas para trás. Vai deixando leis, né, ordens de leis para trás. Vai deixando pesos para trás. A vida vai ficando mais simples e a gente vai se sentindo menor, né? Não maior ou falar já estou muito desenvolvido e tudo mais, eu tenho um nível de consciência, nada disso. É o inverso. E a segunda coisa que acontece muito no caminho do sufismo e no caminho, né, sério de espiritualidade, que eu acho que para mim fez muito sentido quando eu ouvi, é que a gente consegue medir muito o nosso trabalho de desenvolvimento pelo nosso nível de compaixão. Não adianta nada você achar que você está muito desenvolvido ou desenvolvida e está num nível de consciência muito alto se você olha para as outras pessoas e não consegue sentir compaixão. Seja qual for a situação, né? Uma situação de fome ou de dificuldade ou da dificuldade do outro, minimamente uma empatia. Então são essas duas situações que para mim denotam muito um trabalho interior profundo. E óbvio que a gente vai continuar com ego. Uma coisa, eu sempre falo isso e vou repetir, uma coisa é um processo de despertar, quando você se desenvolve e fala e acorda, meio que um acordar, é um awaken mesmo, de dizer, putz, preciso ser melhor, preciso olhar para o planeta, preciso olhar para as outras pessoas, não dá mais para conviver com esse nível de raiva, preciso vencer meu medo, quero ser melhor, quero ser alguém melhor de um ponto de vista maior, que não é material, né? Que não é dinheiro, que não é posição. Eu quero ser alguém melhor, isto é um despertar. Tem coisas que eu não quero mais fazer, tem situações que eu não quero mais, tem comportamentos que definitivamente eu não quero mais e esse momento é maravilhoso, quando você fala, chega, deu, eu não suporto, não quero mais isso em mim. Eu acho que é um ponto de mutação muito legal. Então, isto é um desenvolvimento que vem e que assim, não tem a ver com eu estou muito desenvolvido, isso é um despertar, que é diferente de a pessoa sentir que está iluminado, pessoal, não, né? Você pode até achar, né, como Helen Palmer diz, do tipo 5, que você é um Buda não iluminado, mas não iluminado, iluminação é um outro patamar dos mestres. Uma coisa é o despertar, outra coisa é a iluminação. Ok, voltando lá para as quadras, né? Você vai fazendo trabalhos pessoais na sua vida, você vai lá, gasta um dinheiro, porque isso custa dinheiro, custa tempo, energia e dinheiro, né? A gente gasta 3 coisas para se desenvolver: tempo, energia e dinheiro. E aí você vai fazendo um trabalho, vai olhando para a sua personalidade e vai desafiando o seu ego a fazer coisas diferentes do ponto de vista comportamental, que é por onde tudo começa. Não adianta achar que está muito evoluído e não consegue nem fazer alguma coisa, deixar algum tipo de comportamento, ou pelo menos sentir, tentar minimizar e ficar lá só na parte espiritual, né? Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. E aí a gente vai mudando de quadras e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, isso não tem fim, né? Eu dei o exemplo da quadra de tênis, que são lá onde eu trabalhava, onde eu atuava e treinava, eram várias quadras, mas isso não tem fim. Se você acha que você vai chegar em algum lugar no teu processo de desenvolvimento, eu digo que não, né? Vai se frustrar se achar, cheguei no cume da montanha e plantei uma bandeira. Não, né? Acho que só quando morrer. Então, 2 coisas vão acontecer. Existe uma seleção natural
em função de que os teus comportamentos vão mudando. Então, quando a gente começa a falar dos instintos, né? Sei lá, eu sou sexual dominante. E aí, assim, né? O sexual dominante, ele tem, principalmente o tipo 4, que é o meu tipo, ele tem um componente de ironia muito grande, né? Uma ironia e um humor muito ácido, muito grande. E eu percebo que isto em mim mudou há algum tempo. Então, antes eu era extremamente irônica, né? Eu fazia até brincadeiras em horas não apropriadas, em horas em que estava todo mundo estressado, eu vinha com ironia, as pessoas ficavam bravas comigo. Eu trabalhava em mundo corporativo e eu lembro que eu fazia umas piadas irônicas meio fora de hora, eu falava muita besteira e ainda continuo falando, mas é um pouco diferente, porque às vezes a ironia também, a gente usa a ironia muito frequentemente para falar coisas sérias. Isso não é um bom caminho de comunicação, na minha opinião, né? E aí, hoje eu diminui muito, eu chego nos lugares ou eu tenho as pessoas à minha volta, o meu grau de ironia diminuiu sensivelmente. É um dos pontos. Claro que eu vou ter outros pontos para trabalhar, né? Mas eu tenho uma vontade muitas vezes de não falar, de ficar em silêncio. Tem uma hora de brincar, né? Mas não tem mais aquela ironia tão ácida que eu tinha antes, que era uma coisa que muitas vezes não era tão positiva. Então, como sexual dominante, né, a raiva vai diminuindo, as explosões vão diminuindo, a gente começa a pensar um pouco mais antes de falar, a não ser tão reativo, a usar o nosso centro mental inferior de uma forma um pouco mais inteligente para não ser sincericida, para não ser verborrágico. E aí a gente começa a pensar um pouco mais, a fazer análises um pouquinho mais sofisticadas no centro mental inferior e a pensar mais sobre as coisas que fala. Isso é muito legal. Mas a segunda coisa que acontece lá na quadra de tênis, né, a primeira coisa existe uma seleção natural. Se eu fui para a quadra 2, para a quadra 3, para a quadra 4, eu não tenho mais a companhia do pessoal daqui, ficou na quadra 1. É uma seleção natural, o pessoal faz parte da vida. A segunda coisa que acontece, como um dificultador do teu processo de desenvolvimento, é que as pessoas da quadra 1 vão querer te chamar. E elas vão falar assim, volta, vem aqui, pô, era tão legal, né? E isso faz parte do ser humano e com certeza em algum momento eu já devo ter feito isso com alguém também. Não existe aqui nenhum critério de julgamento em relação a isso, mas as pessoas vão dizer assim, você, né? Você tá diferente, você não quer mais fazer o que a gente fazia, tal, aquelas coisas lá atrás, sei lá, né? Um tipo de brincadeira, você tá achando que você iluminou? Quem me dera um dia, jamais, né? E aí vão ter dificultadores em relação, muitas vezes, à crítica das pessoas, né? Eu lembro que uma vez a gente estava num treinamento com os meus professores e o professor falou assim, o tipo 2 do Enneagrama é o que mais vai ter a dificuldade em fazer um processo de mudança. E atendendo o tipo 2 no processo de coaching, quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, em que o tipo 2 voltou e falou assim, Yara, eu tô tendo muita dificuldade. Meu marido tá falando assim, que coach é essa, que terapeuta é essa, que tá deixando você egoísta, que tá deixando você não corta mais o meu bife. E aí eu falava pra ela, força, continua. Por quê, pessoal? Quando a gente começa a se desenvolver e a gente vai indo, vai vir uma força contrária. E essa força contrária, eu percebo, e muitas vezes é preciso que a gente fique presente, porque essa força contrária vem, né? Essa força de oposição vem, e quando a gente não está presente, a gente não percebe. E aí a gente vai entrar naquele espiral e vai perder consciência e muitas vezes pode até voltar a fazer alguma coisa que você não gostaria, ou às vezes você pode trazer uma discussão, ou às vezes você pode... Lembra da lei do 3 do Enneagrama? Né? Se existe uma força ativa e uma força passiva e a gente não abre
para uma terceira força que vai neutralizar tudo, a gente acaba abrindo a tampa não de cima, do alto, mas a tampa de baixo. E é preciso estar bem presente no teu processo, para definitivamente você entender as coisas que você não quer mais para você. Então eu dei um exemplo aqui do sexual dominante, mas a gente pode falar também, sei lá, do autopreservação dominante, que vai fazer alguma coisa que normalmente ele não faria. E aí o marido, a família vai dizer, nossa, mas você vai se arriscar dessa forma, você nunca foi assim, isto pode ser uma inconsequência na sua vida. Ele também vai sofrer críticas por sempre ser aquela pessoa mais contida, que não se arrisca tanto. E tudo que uma autopreservação precisa é se arriscar, é sair do quadradinho dele e talvez fazer uma loucura calculada, alguma coisa que esteja dentro de um padrão de recorrência, que ele possa voltar para trás, mas sei lá, fazer um curso que normalmente você não faria, alguma coisa que não vai matar ninguém, mas que faz você sair do teu quadrado em relação ao teu autopreservação, né? E do ponto de vista do social, mais ainda, um social dominante que vai começar a se recolher, que vai ficar mais na dele e tudo mais, também vai sofrer resistências, né? E acho que nos 3 casos especificamente, claro que é muito mais do que isso, meu foco aqui não é falar do que cada instinto tem que resolver, não, isto não é um vídeo para falar sobre instintos, mas o estado de presença, quando você começa a se desenvolver para essas forças contrárias que vão te puxar para baixo, é importante. Isso faz parte da vida. E eu acho que tem 2 coisas, né? Uma coisa é a gente estar nesse estado de presença e outra coisa é o universo falando, é isso mesmo? Vamos lá. E aí ele vai colocando coisas ali, vai colocando questões e situações para que você também possa se testar. Então tem algo de muito positivo nisso, que é olhar para as questões que acontecem na tua vida, respirar, e nem sempre a gente consegue, e seguir adiante. Então, né, todos os problemas, e a gente começa a entender também, não estudando só o Enneagrama, mas estudando as constelações, que tudo que acontece na sua vida são oportunidades. É que às vezes o universo, para ensinar a gente, ele traz uns caminhos meio estranhos, né? E você fala, não tô entendendo, por que isso aqui não deu certo e para onde eu vou? E aí é aquela questão de soltar o controle, confiar, ter fé e a certeza daquilo que você quer na sua vida. Acho que nesse caminho a gente vai abrindo mão de muitas certezas. Aí tenho certeza disso, certeza daquilo. Acho que a única certeza que eu tenho hoje é a certeza de que eu quero me desenvolver, de que eu quero buscar ser uma pessoa melhor, de que eu quero levar o Enneagrama e as constelações para o mundo, né, que é o que eu sei fazer hoje e é aquilo que eu me especializei e continuo me especializando. A certeza de que eu quero levar o Enneagrama combinado com as constelações como um instrumento, um caminho de cura. O resto, eu sou guiada e o universo me guia para cada vez mais vida, né? E nós todos aqui estamos a serviço de algo maior. E isto não é uma opção. Todos nós estamos a serviço da construção de algo maior e a serviço da cura. Então, fique atento, vá procurando mudar humildemente de quadras, né? Agradecendo sempre ao passado, às quadras anteriores, à sua mãe, ao seu pai e a todo o seu passado, dizendo sim com a força do assentimento, humildemente, se sentindo cada vez menor e a serviço. Esteja presente para quando vierem essas forças opostas, que a gente saiba lidar com elas sem perder a presença e aproveitando cada experiência, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo.